desafio, né? Sim. Quer dizer, é contrário do egoísmo. Eu acho que todo ser humano, e nosso ser humano, também os animais, são egoístas porque eu acho que é específico, não, natural da vida querer se manter, e a gente faz tudo para manter sua própria vida. Aí, quando a gente não tem eu diria, um controle ético sobre isso, a gente se torna egoísta. Eu acho que esse egoísmo inato, que é próprio da natureza, é mais ou menos aquilo que se chama o pecado original. Eu não procuro muitos mistérios do pecado original. Para mim, isto é aquela tendência de cada pessoa de se considerar o centro do mundo. E Jesus nos ensina que para ser verdadeiramente humano, a gente tem que se abrir para os outros, se doar aos outros. E isto é a dimensão divina em cada ser humano, e Jesus a tinha em plenitude. Pois é, mas se a gente lê o Novo Testamento, né, achei interessante a forma como o senhor disse, se a gente lê, depois nós vamos falar isso, como entender direitinho, você vai ver, Sim, você sim. vai contar das coisas que você encontrou lá, né? Mas se a gente lê, você acha que o Novo Testamento é um bálsamo, é por aí, não é que você diz? E aí você fala o seguinte, que é como se a gente estivesse tomando um banho banho gostoso. Mas um bálsamo que queima um pouquinho, sobretudo nas feridas. Tá, mas então explica isso. Para curar, é bom que o remédio queime um pouquinho, né? Agora, pastor, e você? Você fala isso, né? Que o Novo Testamento, ele foi escrito, os relatos falam de uma cultura completamente diferente da nossa hoje. E a gente vê que muita gente se apropria do texto bíblico fazendo um entendimento, não sei, para hoje, a pessoa não sabe como é que foi na época. Você acha que isso acontece muito, assim, na apropriação do texto bíblico? Com certeza, Roberta. A maioria dos escritos do Novo Testamento, eles foram escritos em um continente completamente diferente do nosso, né? Então, boa parte dos leitores do Novo Testamento hoje está em desvantagem em vários aspectos, né? A primeira desvantagem é a desvantagem do espaço geográfico que existe entre aqueles que presenciaram as narrativas do Novo Testamento, aqueles que tiveram oportunidade de presenciar os ensinos de Jesus e nós ocidentais. Há uma distância significativa entre eles e nós. Então, existe uma desvantagem de ordem geográfica, uma desvantagem no aspecto gramatical, né, podemos assim dizer, e com certeza, quando nós não temos acesso a algumas expressões peculiaridades dessa influência que você colocou muito bem no início, embora o Novo Testamento tenha sido escrito no grego, você tem influências semitas, ou seja, da língua hebraica, da língua aramaica presente ali. E quando nós não temos acesso a isso, normalmente nós costumamos compreender de uma forma equivocada, né? Ou seja, a gente não entende o porquê de certas tradições, de certos rituais, é isso? Justamente. O que chama a atenção, chega à cabeça agora, um exemplo? Tá, o tio foi abordado no ambiente onde eu exerço o pastoreio, e quando abordado, alguém disse para mim assim: pastor, eu acho que Jesus, ele era um homem antissocial, né? Ele não respeitava o momento de dor das pessoas. E eu disse: como você chegou a tal conclusão? E ele me responde: olha, eu estava lendo uma passagem no Novo Testamento onde Jesus aborda um rapaz e o convida para seguir um discipulado, a caminhar juntamente com ele. E o rapaz disse que, primeiramente, ele teria que enterrar o seu pai. E Jesus responde de uma forma tão dura ao rapaz, dizendo que ele deixasse os mortos, enterrasse os próprios mortos. Jesus demonstrou um certo falta de respeito. Ele foi antissocial naquele momento. Ele não respeitou o momento de dor do rapaz. Então, nesse momento, eu disse para ele: olha, às vezes as traduções passam desapercebidos, porque naquele momento fiz algumas considerações e mostrei para ele que o pai dele não estava morto. Até mesmo é uma parábola, né? Na situação da narrativa, o pai do rapaz não estava morto. E talvez o texto não traduz isso muito bem, né? A tradução do grego para o português. Como não existem algumas notas adicionais, o leitor fica em desvantagem nesse aspecto. E diz para ele que
até porque o pai dele não estava morto, porque ele estava numa autoestrada. E era impossível o pai dele estar morto naquele momento, né? E que algumas expressões idiomáticas, com influência no grego ali, ia esclarecer a questão da situação da narrativa, né? Mas, com certeza, o pai dele não estava morto no momento. Olha que interessante. E você tenta, na sua tradução, tirar essas dúvidas, ser mais direto? Porque, por exemplo, isso é uma expressão idiomática. Enterrar o pai, porque no costume oriental, o filho só está livre mesmo para seguir sua vida depois que os pais morrem. Então, o que acontece? Você tem uma casa patriarcal, pai, mãe, e os filhos ficam ali na casa. Casam, ficam, às vezes, na mesma casa. Como aqui em Minas Gerais. Como? Nessa dimensão, Brasil. Foi mesmo, verdade. Então eles ficam em casa e aí tem um dever de que você só é realmente totalmente livre quando seus pais já morreram. Então, o que ele está pedindo para Jesus? Deixa eu enterrar meu pai? Deixa eu cumprir com essa obrigação social de ficar não sei quanto tempo cuidando dos meus pais até eu me sentir liberado para poder segui-lo. O que Jesus pondera é que era muito tempo. Girava em torno de uns 20 anos. Isso é muito tempo. Tinha uma premência ali. Ele precisava entender que ali ele estava em jogo um costume social e um chamado espiritual que ele precisava atender. Por não compreender a cultura oriental e por não compreender essas expressões idiomáticas, a gente faz um juízo equivocado de Jesus. Olha, que interessante. E você fala também, estou lembrando aqui, que a gente faz equivocado, uma palavra que Jesus usava, raça. Raca. Raca, por exemplo, né? Que era eles usavam, o cabeça oca, né? É você fazer um xingamento. Quando Jesus fala, olha, está escrito lá, não matarás. Mas aquele que disser raca, chamar alguém de cabeça oca, aí as pessoas levam isso no extremo, né? Como se Jesus estivesse condenando você falar, ô cabeça oca, mas não é isso. O que Jesus está fazendo ali é um contraste de que, sim, o ato de matar é um ato gravíssimo, mas às vezes você guarda tanta coisa dentro de você, tanto sentimento de rancor, de mágoa, e isso também já é afastar-se de Deus. Né? Mesmo você não praticando um crime, você guarda tanta coisa dentro, tanto sentimento, e isso já é estar afastado. É bonito esse sentido humano de Jesus, né? De mostrar que você está falando aí que as palavras ferem. A respeito né? desta ferir, palavra, né? eu tenho a impressão também que ele quer dizer que matar ou excluir alguém psicologicamente por uma palavra dura pode até ser pior que matar do que Com certeza. Olha, gente... Você rotular uma pessoa, né? Rotular uma pessoa. Justamente. Não, o Você não vale preconceito, você excluir as pessoas, eu acho que também, né? Olha, a Margarete Umari da Cidade Nova, parabéns ao pastor Enéas pela sua participação no programa. O José Horta do bairro Serrana cumprimenta também o programa pelo tema de hoje. Segundo a história religiosa, no início do mundo existiu Adão e Eva, que tiveram 3 filhos. Um dos irmãos matou o outro, ficaram 2. Como foi gerada a multidão do mundo? Teve Adão e Eva? Pois é, olha, isso aqui é muito interessante, porque eu fiz uma viagem agora a Jerusalém e trouxemos um material todo da tradição judaica. E os judeus, nesse aspecto, eles são bem resolvidos quanto a isso, porque eles entendem que esse texto é uma parábola. Então, interpretar esse texto como se fosse uma aula de geografia, de como que o mundo foi habitado, é desconsiderar o estilo literário do texto. Isso é uma parábola poética, é uma poesia, porque ele não está querendo descrever cientificamente como o mundo foi habitado. Ele está querendo mostrar que Deus é o Criador. Que interessante. Concorda, padre? Concordo plenamente. Eu diria mais, porque Adão e Eva, a segunda página da Bíblia. A primeira página da Bíblia é a criação, geralmente se diz em 6 dias. Grande erro, a criação em 7 dias. É também uma poesia para explicar que o mais importante é o 7º dia, o dia do descanso. Olha você.